Se você ainda não me conhece, meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de resenhas e hoje de uma história muito importante que se entrelaça com a minha história, com a história do Enzo. O livro é Para Depois que Eu Partir, da Heather McNamee, que conta a história de uma mãe que teve câncer aos 35 anos e tinha uma criança de 4 anos. Para isso, Enzo, roda a vinheta. Olá, amores! Eu ganhei esse livro aqui para Depois que eu partir, da Deia, do canal Uma Família que Lê. Vou deixar aqui e visitem o canal. A Deia tem uma história que é muito parecida com a minha e a gente só descobriu quando eu liguei para ela para agradecer esse presente. Tanto eu quanto a Deia temos canais em que a gente faz com nossos filhos. A Deia faz com o Alisson e agora o filho mais novo dela também participa do canal. Eu faço esse canal com o Enzo porque é mais uma atividade que eu tenho com o Enzo, sabe? Mais um momento que a gente pode estar junto e tá fazendo um coração ali. Que é mais um momento que a gente tá junto e por isso eu valorizo tanto isso. Hoje eu estou com o terçol. Mas é o que eu falo pro Enzo, trabalho é trabalho e a melhor coisa que a gente dá para os nossos filhos é o exemplo, então estamos aqui para fazer esse vídeo. Há mais coisas que são muito importantes com relação a esse livro e que eu vou contar para vocês com relação à minha vida, à vida do Enzo, e isso vai explicar por que eu chorei tanto quando eu li esse livro e quando eu liguei para a Deia. Então vamos lá. Heather McNamee, quem foi essa moça? Ela nasceu no estado de Wisconsin, Enzo? Wisconsin. Acho que é Wisconsin. Wisconsin, nos Estados Unidos. E quando ela tinha 35 anos, ela descobriu que tinha um câncer de mama já em estágio 2. Em 2 anos, a metástase o câncer tinha se esparramado, a metástase tinha acontecido para o fígado, para outros órgãos internos e a Heather faleceu. O que aconteceu quando ela descobriu o câncer? É lógico, né? Veio o baque e tudo mais. E ela tinha uma filha, Brianna, de 4 anos de idade. E o pensamento é, o que eu não vou viver com a minha filha? Foi esse o pensamento que ela teve. Então, ela escreveu cartas pensando em cada momento que ela não estaria ao lado da filha durante o crescimento da menina. Então, cartas, por exemplo, para o aniversário de 15 anos, para quando a Brianna tivesse o primeiro namorado, para quando ela tivesse a primeira decepção, para a sua formatura, para o seu casamento. A Heather foi pensando em cada um desses momentos e escreveu cartas para a filha. Ela era casada com o Jeff e ela nos conta, conforme o livro vai sendo montado, ela vai contando a história da vida dela, então tem ali a autobiografia, com essas cartas e os momentos que ela foi vivendo, como ela passou pelo câncer e tal. E a gente vai percebendo que o livro tem um fôlego muito grande. No final, não é que seja abrupto, não é isso. Ela vai escrever junto com uma outra pessoa, mas tem todo um brilho e uma energia no livro que não se perde, mesmo quando ela já está terminal e já está morrendo, e aí acontece o desfecho do livro. Essa moça, ela vai a um show durante o tratamento, ela tem momentos românticos com o marido dela, tudo com toda a responsabilidade, o que ela se negou a se entregar. Então ela pensou na filha o tempo todo e viveu, o livro conta essa história. Não é fácil falar sobre câncer, não é fácil ter algum familiar que tenha câncer, não é fácil ter um amigo com câncer e não é fácil viver o câncer. Por isso que esse vídeo é tão importante pra gente. O que entrelaça aí na minha história, na história da Adriana com a história da Rita? Eu descobri meu primeiro câncer com 35 anos e o Enzo tinha 4 anos. Então, quando eu abri o livro e começou por aí, está na orelha do livro, me deu já
sabe, uma coisa, um formigamento no corpo, era a minha história que estava ali. E era a minha história na qual muitas vezes eu não pensei durante o meu processo de câncer. Eu já contei aqui no canal, e temos aqui o vídeo N fatos divertidos sobre mim, portanto essa história não está ali, mas há outras histórias sobre a minha vida. Já contei no canal que eu tive um anjo sozinha, e assim, foi o maior presente que Deus deu na minha vida. Ai, ele tá se achando todo fofo ali agora, mas foi o maior presente que Deus deu na minha vida, com os maiores desafios também. O Enzo foi totalmente planejado. Hoje eu penso muito diferente e isso não é uma coisa que eu indique para ninguém, porque faz falta para ele ter um pai, faltou para ele naquele momento e eu não pensei nisso. Ai, Adriana, o que passou na sua cabeça? Eu tinha uma vida estável financeiramente, eu achava que eu dava conta de engravidar e de ter meu filho, 30 anos. Imagina, hoje todo mundo tem filho muito mais idade. Bateu aos 30 anos e era o momento de eu engravidar. Então o Enzo, ele é fruto de uma conversa que hoje eu vejo como emocionalmente muito irresponsável por conta de que ele merecia, ser fruto de pai e de mãe, não só de uma mãe cheia de sonhos e meio amalucada, com as perninhas, ele tá rindo com as perninhas fora do chão, e que achava que dava conta e que, quando eu olho pro Enzo, eu acho que eu fiz um trabalho muito bem feito. Mas voltando aí à questão do câncer, que é importante. Eu não tenho mais esse livro. Vocês sabem que eu sou da opinião de que livro fechado na estante é tijolo e isso não esse tipo de enfeite não serve para nada. Esse livro foi um livro que logo eu doei. Da mesma forma que eu doei todos os lenços que eu tinha. Da mesma forma que eu doei tudo aquilo que foi um aparato para eu passar por aquele momento. Eu tive o primeiro câncer aos 35, depois eu tive o segundo câncer 12 anos depois, aos 47. A matemática às vezes passa hoje. Aos 47. Então é importante a gente conversar sobre isso também. Então vamos lá. Com relação ao fato da Rita escrever cartas para a Briana, ela já sabia que a situação dela era muito grave. Quando me foi dito, eu tive primeiro um câncer de ovário, foram 2 cânceres diferentes ao mesmo tempo. Em, 9 dias, eu lembro que eu estava fazendo uma novena, vocês sabem que eu sou católica, eu estava fazendo uma novena por outros motivos para Frei Galvão, e em 9 dias a minha barriga cresceu, parecia que eu estava grávida de 7 meses. Eu fui ao ginecologista, eu sabia que eu não estava grávida, nem namorado eu tinha na época, e aí eu fui ao ginecologista e ele falou, você está grávida? Eu falava, não, doutor, o senhor que cuida de mim, você está grávida. Fizemos lá a ultrassom, e aí ele começou a ficar muito nervoso, e não me falava o que eles supunham que estava acontecendo. Na hora, ele me encaminhou para uma clínica de ultrassonografia, porque ele fez aquele de consultório, que é bem simples, me encaminhou para uma clínica. Minha mãe mora em Monteiro Lobato, eu morava em São José dos Campos. Monteiro Lobato fica a cerca de 1 hora, 40 minutos de São José, mas é um outro município, pega-se uma estrada. No tempo que eu fiquei na clínica esperando o encaixe para eu ser atendida, a minha mãe e a minha irmã, porque o meu médico ligou para elas, saíram de Monteiro e chegaram a São José. Eu saindo da sala do ultrassom, eu dei de cara com a minha mãe e com a minha irmã na sala de espera, com aquela cara de paisagem as duas. E ninguém tinha me falado nada até então. Eu percebi que tinha alguma coisa errada, eu saí da sala do médico que fez o ultrassom, eu escutei ele conversando com o meu ginecologista à época e falando que parecia ser uma neoplasia, mas até então eu nem sabia o que era neoplasia. Achei uma prova de muito amor a minha mãe e a minha irmã aparecerem ali, mas não passava pela minha cabeça. O médico, na hora que terminou tudo lá, que ele me mandou embora, uma sexta-feira, vocês sabem que eu dei aula para pré-vestibular há muitos anos, tinha a prova da FUVEST no domingo. Gente, nós professores de cursinho acompanhamos os alunos nas provas de vestibular, porque assim é o resultado do trabalho de 1 ano e da relação afetiva que a gente constrói também.
Da mesma forma que eu comecei acompanhando os meus alunos lá no primeiro dia de aula, eu seguia até o final da segunda fase, acompanhando nas portas dos prédios onde havia prova, acompanhando os momentos das resoluções de questões, a gente ia junto. Eu entrei uma vez numa resolução do ITA, nós entramos ao meio-dia, nós acabamos às 5 da manhã a resolução da prova. Aí você fala, ué, mas o aluno não tem 4 horas para fazer prova? Sim, mas na época o ITA não soltava as respostas das questões. Quem soltava era o cursinho no qual eu trabalhava. Então a gente fazia todo o material, revisava o material ia para a gráfica no outro dia, que eram 4 dias de prova. Prova de outra matéria, sempre o primeiro dia era de português, vamos supor, no outro dia tinha prova de matemática. Os meninos recebiam as respostas, né, toda a resolução da prova do dia anterior, no caso da prova de português. Então a gente virava à noite para que todo o processo estivesse perfeito, a fim de que o aluno no outro dia recebesse o material, a resolução logo de manhã. Então, imagina, eu recebi na sexta-feira uma orientação, porque eu não sabia o que era, e olha que assim, eu estava em outro mundo, eu estava lá no mundo da FUVEST, de que eu tinha que ficar o final de semana deitada, sábado, domingo, deitada, sábado e domingo, ou está rindo, eu deitada, e que eu não poderia acompanhar os meus alunos à prova da FUVEST, porque na segunda-feira eu tinha já uma consulta agendada pelo médico, com uma outra ginecologista ao meio-dia. Então, olha o rolê. Começou na sexta, na segunda, eu tinha uma consulta ao meio-dia, então eu tinha que ficar de repouso. Ah, inclusive, deixa uma malinha pronta, caso você precise ir para o hospital. Olha como foi. E na segunda-feira, se tudo der certo, você vai ao médico, a doutora Gorete, eu me lembro, ao meio-dia. Ok. Eu morava perto do meu apartamento em São José, ainda tenho esse apartamento, ele fica perto de uma escola grande onde se realiza a prova de vestibular. Eu trabalhava no poliedro, eu escutava os meus colegas, tá, com o megafone, falando com os alunos, e eu deitada, assim, antes da prova, era uma prova de primeira fase, então é uma prova muito grande, foi assim uma coisa muito louca, e eu lá, deitada, comportada, porque afinal alguma coisa estava acontecendo, mas nunca passou pela minha cabeça o que estava acontecendo. Na segunda-feira, eu saí do hospital e eu saí da médica meio-dia e meia e fui para o hospital. Porque ela falou, você vai sair daqui, você vai para o hospital tal, a gente vai te internar, às 5 horas eu vou te operar. Tá, porque o que temos aí é o que não te pertence, a gente vai tirar. Tá, mas, gente, eu tinha um filho de 4 anos, o Enzo tinha 4 anos, mãe solteira, filho único. Nunca vai passar pela cabeça da gente que o que tem ali é um câncer. 2 cânceres. Não vem à sua cabeça isso. Nessa segunda-feira, então, fui operada por vídeo, né? Foi retirado, na verdade, foram 3 litros e 300. Esse era o tumor, né? Era um líquido. Foi retirado, eu me lembro Gente, eu não enxergo nada, tá? Eu tava chapada no centro cirúrgico e eu me lembro da enfermeira me mostrando parecia uma garrafa de vinho, assim, um negócio com um líquido verde. E eu tentando enxergar o que era aquilo, ela falou, foi isso que foi retirado. Daí eu lembro dela falar assim, você não tem noção do cheiro que isso tem? E apaguei de novo, mas eu me lembro dela mostrando isso sim. Na quarta-feira a médica me liga e fala assim, Adriana, eu não vou te enrolar. Tá? O que foi retirado é um câncer mesmo, é maligno. Na sexta-feira você tem uma consulta com outro cirurgião. Eu tive um choque? Não tive. Não deu tempo. E não tive choque porque eu imaginava o que era. Eu acho que eu não entendi o que era. Eu me lembro de que eu escutei, falei pra minha mãe. Minha mãe, eu tava operada, então a minha mãe tava em casa. Eu sempre morei sozinha, né? Eu e o Enzo. A mamãe tava em casa e eu contei pra minha mãe que era câncer mesmo. E minha mãe também foi durona, porque ela não chorou na minha frente. Que era câncer mesmo e que sexta-feira eu tinha uma outra consulta com o cirurgião oncológico. Nisso, a minha irmã que mora em Curitiba, que é a madrinha do Enzo,
Apareceu em São José. As coisas foram acontecendo, gente. Apareceu em São José. Quando eu fui para o médico, ele já tinha o resultado da minha biópsia. A minha biópsia, ela foi feita em São José, ao mesmo tempo em que foi feita na Unesp. Acho que surgiu igual esse lá na Unesp. Na Unesp. E o resultado veio para fazer prova e contraprova. E aí foi a conversa que eu tive com o oncologista, que é meu oncologista até hoje. Para um pouquinho a minha história, voltemos para Ritter e para Briana. A Ritter, ela conta, ela relata também nesse livro o que aconteceu com ela, como foi o processo. E ela talvez tivesse mais consciência do que eu, porque ela fala da dificuldade, ela fala de olhar para a Briana muito pequena, e ela sabia que ela morreria em pouco tempo. Para mim, o processo foi diferente porque eu nunca pensei que eu fosse morrer. Nunca. Ah, Adriana, você é... Não, eu acho que não é questão de ser forte, eu acho que eu era bem louca mesmo, sabe? Assim, e nunca passou pela minha cabeça a questão de que eu pudesse morrer. Eu me lembro dessa consulta em que eu fui, a Vânia foi comigo, né? A minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha. E que aí a Vânia falava assim pra mim, pergunta o que você tem dúvida. Eu não tinha dúvida de nada, porque eu não entendia. Eu me lembro de eu perguntar pro médico, aí foi uma coisa que deu um tranco. Eu perguntar pro médico assim, a quimioterapia, porque ele já falou, tinha me explicado que ele ia abrir minha barriga de novo, né? A primeira cirurgia que eu fiz foi por vídeo. Então, eu tenho só um cortezinho pequeno do lado esquerdo e ali foi retirado trompa, foram retirados trompa e ovário esquerdo. Aí ele falou, a gente vai abrir de novo, e ele me explicou tudo, e aí eu lembro que eu perguntei pra ele. Aí ele falou que haveria um tratamento. Eu falei, é quimioterapia? Ele falou, sim. Eu falei, é muito agressivo? Eu me lembro desse médico olhar pra mim, doutor Jorge, olhar no dentro do meu olho e falar assim, você está me perguntando se o seu cabelo vai cair? Nessa hora, eu me lembro de que eu não escutei, eu escutei só um pouquinho do que ele falou. Eu me lembro de que ele olhou pra mim e disse assim, dentro do meu olho, o seu cabelo vai cair, todos os pelos do seu corpo vão cair, mas é o único jeito da gente fazer você melhorar. E na conversa, eu me lembro de que ele falou também, eu nunca minto, eu sempre falo a verdade. E ele sempre falando isso com a voz mais suave do mundo, assim, eu sempre falo a verdade, mas eu confesso que depois que ele falou isso, que todos os pelos do meu corpo iam cair, zerou a consulta pra mim. Eu não me lembro de mais nada. Eu não me lembro de como nós chegamos à minha casa de volta, eu e a minha irmã. Eu me lembro da minha irmã batendo na minha perna e falando, pergunta as dúvidas, mas na hora, acho que foi o impacto que eu tive. E eu ainda não havia realizado a gravidade do que realmente estava acontecendo. Fomos embora, eu fui operada 2 ou 3 semanas depois. E aí foi uma cirurgia na vertical, eu tenho, minha barriga é o mapa do Brasil. Um mapa bonito, porque o nosso país é lindo, mas eu tenho uma cicatriz de uns 30 centímetros, mais ou menos, na vertical, na minha barriga. E o processo, né, de pós-cirúrgico, aí fui encaminhada para um oncologista clínico, de começar o tratamento quimioterápico. Os meus cabelos, o clínico falou assim, olha, a partir da primeira aplicação, 14 dias depois, seu cabelo vai começar a cair. Exatos 14 dias depois, meu cabelo começou a cair. Não era aquela coisa de filme, tá? Mas era muito cabelo caindo. Eu me lembro de que naquela data, eu estava em São Paulo, com a equipe do colégio Engenheiro Juarez Vanderlei, que era o colégio mantido pela Embraer. A gente estava em São Paulo numa reunião e eu sentia aquele meu cabelo caindo, eu ia almoçar com aquelas pessoas. A minha aflição era do meu cabelo cair na comida, sabe? Incomodar as pessoas. Eu já tinha marcado de que na volta, eu moro em São José, essa reunião foi em São Paulo, de que na volta eu iria ao meu cabeleireiro, Ronaldo Matos, que me ajudou muito nesse período, eu iria ao meu cabeleireiro para raspar a cabeça. Aí você fala, Adriana, como foi esse processo? Meu, o cabelo caía tanto que foi um alívio quando ele raspou a minha cabeça. Porque eu tava muito incomodada com aquilo. A questão não era estética, a questão era de tirar aquela aflição de mim. E um dos momentos mais legais da minha vida foi quando eu cheguei na minha casa
e entrei embaixo do chuveiro. Aquela água me lavou, assim. Porque quem tem cabelo comprido, homem ou mulher, sabe que é um rolê tremendo lavar o cabelo. Dia que eu vou lavar o cabelo, eu já aviso o Enzo que assim, me esqueça por algumas horas, porque a gente demora, porque dá trabalho. Quando você vai tomar banho, não vai lavar o cabelo, a gente prende o cabelo de alguma forma para não molhar. E aí, assim, foi libertador. Adriana, você realmente nunca pensou que você fosse morrer? Não. Você não chorou? Eu chorei uma vez, quando eu já estava bem adiantada no processo da quimioterapia, os meus cílios tinham caído. Até aí eu não tinha muita noção. Eu nunca fui um ser humano muito da maquiagem, você pode olhar, né? Teve uma fase aí no canal que vocês têm os vídeos em que eu tô maquiada, mas eu nunca fui muito da maquiagem. O que eu usava eram lenços, né? Eu não passou pela minha cabeça usar peruca, então eu usava lenços compridos. Então eles tinham o mesmo peso do meu cabelo, né? O meu cabelo ele era mais longo, eles tinham o mesmo peso do meu cabelo. Usava brincos, eu lembro que eu curtia usar os brincos, brincar com isso. E eu perdi um pouco o fio da meada, mas eu vou retomar. E assim, bom, enfim, o que eu fui vivendo... não dava tempo de eu pensar em morrer, gente. Não dava tempo. O Enzo era pequeno, ele tá sorrindo ali. Não dava tempo. Nesse dia que eu raspei a cabeça, eu me lembro de que eu cheguei em casa, tinha uma babá que me ajudava muito, ela tava com o Enzo no quarto. E aí eu fui direto no quarto pra ele ver. Já tava no quarto escurinho pra ele dormir. E aí eu abaixei a cabeça, eu falei, olha só o cabelo novo da mamãe. Aí o Enzo passou a mão, eu falei, não é igual o cabelo do ratinho? Aí ele disse pra mim assim, eu gostava mais antes. Mas tá bom assim também. Então o Enzo foi sempre foi muito amor, muito carinho, o anjinho da guarda dele lá, muito do lado cuidando. Eu continuei, foram 6 meses de quimioterapia, eu aguentei o máximo que eu pude, porque era o trabalho, o Enzo, foi isso que me segurou, né, que me deu todo amparo. E eu me lembro de que eu ia buscar o Enzo na escola sempre que eu podia, com aqueles cabelo, lenço rosa, lenço vermelho, lenço azul, lenço cada hora de uma cor. E não era comum as pessoas usarem cabelos coloridos naquela época. E aí eu me lembro de uma vez que uma amiguinha da escola chegou pra mim e perguntou, tia, por que você usa lenço, né? E o Enzo entrou na frente, foi me defender, no auge dos seus 4 anos de idade, e falou assim, minha mãe tem cabelo colorido. Então ele sempre foi muito, muito corajoso. Quando a gente vê esse livro, a gente percebe essa mulher de muita coragem ali na Rita. Casada com o Jeff, tem a Brianna, e que pena que ela não teve mais tempo, mas que alegria ao ler e perceber que ela viveu esse tempo da melhor forma que ela pôde, por ela, pelo marido e pela filha. Quando ela deixa as cartas, ela não está deixando um testamento. Inclusive, ela deixa uma carta primeira que é para a filha ler as outras cartas. Ela conversa com a filha, se ela quiser. Ela não deixa ali uma imposição que a menina tem que ler isso enquanto estiver crescendo, porque ela sabe que a Brianna vai ter as questões dela. Como eu sei que hoje o Enzo tem as questões dele, inclusive com relação a isso. Eu tive um outro câncer, né? Então tive aqueles 2 no ovário. Quando eu fui operada, como eu tinha só 35 anos, o médico falou, eu vou manter o que estiver saudável pela necessidade hormonal e também porque eu queria ter mais filhos. Eu tinha só o Enzo. E aí, 12 anos depois, eu acabei tendo câncer de mama por conta até dos hormônios desse pedaço de ovário. Ficou meio ovário do lado direito, desse pedaço de ovário que ficou. Mas porque o meu corpo produz. Eu fiz exame genético, eu sei, graças a Deus, minhas irmãs, minha sobrinha, não tem o menor risco de terem câncer, porque não existe uma genética. Foi uma coisa que o meu corpo produziu. E esse ano, o Enzo e eu passamos por uma situação muito difícil, porque o Enzo teve um câncer de pele, ele teve um melanoma na orelha. E aí foi muito difícil para mim. Assim, também nunca achei que o Enzo fosse morrer. Nunca achei. Não ia morrer. Com certeza não. Mas é um alerta para a gente olhar para a vida toda.
Então, eu deixo fortemente esse livro como sugestão. Tá aqui a capa para vocês depois, também, para depois que eu partir. Mais 2 filmes. O Caderno de Tommy. Esse é um filme argentino de 2020, em que uma mãe também, terminal, escreve um caderno com mensagens para o filho também é pequeno. Deixo aqui um filme chamado Minha Vida, que eu assisti em 1993. Eu sei, sou velha, conta a idade, sou idosa, mas segurando a onda. Esse filme é com Michael Keaton, que foi o primeiro Batman, dessa era mais contemporânea, e com a Nicole Kidman. E ele descobre estar com câncer terminal quando a esposa está grávida. E quando eles sabem que é um menino, ele deixa fitas em VHS, mostrando para o filho como se barbear, dando instruções para quando for aprender a dirigir, falando sobre o que as meninas fazem quando terminam os relacionamentos e como às vezes o coração fica partido. Então ele deixa essas fitas. Tá? Eu imagino que haja N histórias como essa. E eu agradeço muito a Deus de que, pela minha história com o Enzo, ter sido uma história completamente diferente, no sentido de que realmente a coisa da morte não passou. Eu não sei se disseram alguma coisa para o Enzo, porque uma vez uma tia minha me chamou na casa dela, falando que era para eu não dizer para o Enzo que eu ia morrer, mas eu falei, mas eu nunca falei para o Enzo que eu ia morrer. Porém, ou ele escutou alguma conversa, ou alguém falou isso para ele. E houve uma situação em que a minha irmã disse que estava falando, acho que estava falando com a minha mãe ao telefone. Minha mãe foi muito presente nessa época, durante principalmente a quimioterapia. Falando com a mamãe ao telefone, e que aí o Enzo gritou do lado, minha mãe vai morrer! E que aí eu gritei do outro lado, eu não vou morrer! Então eu não tenho essa lembrança, o Enzo também disse que não, mas rolou essa conversa. E nós estamos aqui, e nós estamos vivos, e Deus é muito bom pra gente, é muito generoso. E o Enzo é muito corajoso, sabe? Nos momentos desse ano em que a gente passou por eita atrás de eita, e que eu fazia, dessa vez foi a minha vez de fazer cara de paisagem, o Enzo segurou muito bem, porque Deus é muito, muito bom pra nós. Então ficou aqui, virou um vídeo depoimento, mas é importante compartilhar. O câncer hoje, ele não é uma sentença de morte como foi há algum tempo. A gente tem N tipos de tumores e, sei lá, 3 N tipos de medicações. Não existe alta, isso é uma coisa que às vezes eu escuto, já faz 5 anos, isso não existe, meu oncologista falou isso muito claramente para mim. Não existe alta para câncer porque as pessoas param de fazer o acompanhamento e às vezes voltam com um câncer muito mais comprometedor. O meu câncer de mama foi descoberto muito rapidamente porque eu estava sempre lá cumprindo acompanhamento. E às vezes eu tenho que voltar a cada 3 meses, às vezes eu ganho 6 meses. Nunca cheguei a voltar uma vez por ano, mas estamos nesse caminho. Porque o caminho da saúde, ele é um caminho que, obviamente, vem de dentro, né? Vem de dentro da questão de físico e de mente e de espírito, né? Essa é a nossa fé. Ele é um caminho dos relacionamentos, ele é um caminho dos bons pensamentos. A gente cai sim, mas tem muitas mãos que se levantam. Então, esse depoimento ganha ainda mais força, porque em 2008, que foi o ano da minha quimioterapia, eu tive uma turma no Colégio Engenheiro Juarez Vanderlei. Foram meus alunos, foi a 5ª turma desse colégio, que cuidou de mim o tempo todo enquanto eu fiz o tratamento. Então tem aqui, eu me lembro do Dia da Mulher, em que eles me enganaram. Me perguntaram que música que eu sugeriria para que fosse tocado no Dia da Mulher, para uma mulher especial. Eu me lembro de uma menina falando do irmão que vinha de viagem, ia tocar música para a mãe e tal. E aí eu estava numa sala, na sala dos professores, montando uma prova, veio uma menininha. Falou assim, professora, a gente está precisando muito de você na sala tal. Eu falei, agora eu não posso, eu tô aqui montando a prova de vocês. Eu assim, não, professora, tá sério, não sei o que. Falaram de um casal de namorados que tava brigando. Aí eu levantei e fui. Quando eu cheguei na porta da sala, 200 alunos. Era um corredor de alunos. E aí eu já comecei a chorar. Tem aqui a foto que eles me mandaram.
E a qualidade é velha, porque a foto é velha, isso aconteceu em 2008. Mas eu me lembro de que eu fui caminhando e no final desse corredor de alunos, nesse corredor de amor, nessa rede de apoio que me sustentou demais, havia 2 meninas e um rapaz com um violão. E eles tocaram Você é Linda, do Caetano. E vocês podem imaginar que, assim, eles tiveram que recolher os meus pedaços do chão. E depois foram 200 abraços e beijos e carinho. Eu recebi uma carta de 200 páginas. Assim, e nessa carta eles contavam de fatos do nosso convívio, porque imagina, isso foi o que? Em março? Né? Fatos do nosso convívio que ainda estava no comecinho, assim. E passamos o ano juntos. Eu tive 2 meses só de licença, segurei a onda o máximo que eu pude. Não indico isso pra ninguém. Eu segurei a onda porque eu era teimosa. Eu era teimosa e achava que eu dava conta de tudo. Não indico isso pra ninguém porque foi penoso. É penoso você ficar cinza, é penoso você sair da mesa de repente correndo pra vomitar, é penoso você ter que esperar sentada no chão do banheiro para conseguir se recompor, para sair do banheiro, porque tudo dói. É penoso você passar por alguma coisa que você não precisa passar. Vai lá, faz o tratamento, volta para casa e vai dormir. Anjos aparecem para cuidar de você em todos os lugares. E esses meninos foram anjos na minha vida. Uma turma de 3º ano que foi generosa e segurou as pontas ali onde minha mãe não podia estar, onde o Enzo não podia estar, onde Deus estava com a gente o tempo todo. Se você passa por uma situação como essa, sendo você o filho, você a mãe, você o irmão, você o melhor amigo, você que está doente, pensa nisso, pensa nesse amor que segura. Esse livro é um livro que você passe para frente. Haverá quem não vai querer te ouvir. Haverá a pessoa que se revolta sim, porque não é fácil. Haverá várias situações. Só esteja presente. Só exista do lado da pessoa que está passando pela dificuldade, seja ela doente ou não. Que eu acho que é para isso que a gente veio para o mundo, para estar junto. Bem, fica aqui a dica para depois que eu partir. Adriana dizendo aqui, ainda estou aqui. Sim, estamos aqui, Enzo e eu. Fica a dica do livro. Por favor, você que ficou aqui até agora, dê seu like nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, que o canal é feito de emoções também e de questões para a gente refletir. Comente aqui embaixo. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar sempre, o Enzo também. Acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Logo, logo vem aí uma tag de fofofauna que o Enzo está preparando para nós. Tá? Então, vamos lá? Comente, compartilhe. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante para ajudar muita gente. Muito obrigada. Um grande beijo para você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.